Foi de um choque bastante grande, porque realmente a memória que nós tínhamos daquilo era tudo arranjado, com pessoas como vida. Seja muito bem-vindo. A Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo abriu portas para reavivar as recordações do antigo Hospital de Santo Espírito. Filipe Fernandes e António Araújo apresentaram o seu livro Entre a Vida e a Memória, Histórias de um Hospital, com um conjunto de fotografias e depoimentos de momentos marcantes que aconteceram nas quatro paredes deste que é um edifício agora em ruína. Tudo se foi e nada ficou, além do carinho e as experiências de cada um em relação a este espaço. Afinal de contas, aqui nasceu, perdeu-se e mudou-se vidas. A vida dos lugares está na memória das pessoas. Do Hospital Velho de Angra do Heroísmo ficaram as ruínas, mas também as cicatrizes, os filhos que nasceram, os pais que morreram, a ansiedade nos corredores e até mesmo a notícia de uma cura. São tantas as histórias contadas por médicos, utentes e outros profissionais que por lá passaram. Tendo em conta o estado de abandono do edifício, o objetivo foi criarmos um conjunto de memórias que, independentemente daquilo que o edifício viesse a ser no futuro, pudesse relembrar às pessoas e a toda uma comunidade que foi servida para o hospital aquilo que aconteceu ali. Aquilo que aconteceu de mais triste, de mais alegre, aquilo que aconteceu de mais marcante, sendo que muita gente escreveu as suas histórias, mas com certeza todos nós nos revemos um bocadinho em cada história. O objetivo principal do projeto passa também por humanizar aquela ruína e dignificar a memória que ali está, partindo do pressuposto da conjugação entre as histórias com a linguagem estética dos lugares abandonados. Um livro que une a vida e a memória. Mais de 40 histórias e relatos dos cerca de 51 anos de funcionamento deste edifício. Mas, afinal de contas, se uma fotografia vale mais que 1000 palavras, quantas valerá um hospital? E neste caso em concreto nós tivemos a preocupação em que a fotografia não fosse muito descritivo da história, portanto fosse um complemento. E então decidimos fotografar as pessoas nos locais onde decorrem as próprias histórias e de forma natural, muito espontânea, nada de coisas muito forçadas, de poses, de sorrisos. Portanto, que respeitar o local, a sua história, aquele momento especial e de alguma forma haver ali uma química entre o fotógrafo e quem era fotografado, a ver se tínhamos sorte de criar qualquer coisa especial. Por lá salvaram-se vidas, mas a do próprio espaço ficou esquecida. A escadaria, a loja de flores e o corrimão de madeira são espaços comuns à memória de todos os que por lá passaram. Um regresso emotivo e doloroso ao ver o estado do edifício abandonado desde 2012. Foi de um choque bastante grande, porque realmente a memória que nós tínhamos daquilo era tudo arranjado, com pessoas como vida, e de repente chegamos ali e encontramos aquilo num estado caótico. Depois, com o tempo, à medida... Peço desculpa, nós fomos várias vezes lá fazer sessões fotográficas e com o tempo fomos ganhando um certo calo e encaramos aquilo já com alguma naturalidade. O caos passa a ser bonito e acabamos de dar um outro sentido àquele espaço. E as pessoas também, de alguma forma, também tiveram esse primeiro impacto, digamos, de choque, não é? Mas com a conversa que nós íamos tendo com eles, de alguma forma, iam recuperando o seu tempo, a sua memória e acabamos de ter ali uma relação muito especial. A maior parte da geração dos tempos de hoje nasceu neste hospital. Em outrora, todos tinham como naturalidade a Conceição. Por isso mesmo, este é um livro que privilegia a experiência humana. Começámos a socorrer-nos de algumas pessoas, das nossas redes pessoais, que pudessem... Nós achamos que iam dar um bom contributo para esta história e que achámos que fazia sentido que fizessem parte. Depois, gerou-se um movimento muito bonito, em que algumas pessoas participaram, sugeriram outras, que às vezes sugeriram ainda outra. E, portanto, o livro parte de um esforço inicial nosso, mas vale, acima de tudo, por este esforço colaborativo que se criou e em que os próprios participantes são também autores. Daí a ideia que nós defendemos, que há duas pessoas que tiveram a sorte
e algum mérito, se calhar, dinamizar este projeto, mas os autores é toda a gente que participa nele. Sejam as pessoas cuja história saiu no livro, sejam pessoas que escreveram a sua história e que vai sair nos formatos do projeto, nomeadamente quando lançámos o site. Este trabalho demorou mais ou menos quanto tempo a nível de recolha? Desde a primeira ideia inicial, estamos a falar de perto de 3 anos. Portanto, estamos a falar em novembro de 2017 e depois num percurso que foi longo até chegarmos a este dia que marca o arranque do primeiro produto que este projeto vai gerar. Entre a vida e a memória ficam as histórias de um hospital, as paredes rasgadas e o silêncio do vazio. Foram várias as pessoas colocadas nos seus próprios testemunhos, nos cenários de cada relato, ao dar sentido ao caos. Uma ruína que marcou todos os que conheceram este espaço, ainda em funcionamento. É meu pai. Quer um batalhão de batas brancas à volta do corpo deste homem, subitamente desfigurado. Corram nos corredores, batam as portas, não acudam mais ninguém enquanto não o fizerem respirar. Ele é o centro da minha vida. É o filantropo que me ensinou a ouvir Carmina Burana. Foi ele que me deu Gorky para ler e me mostrou que temos sempre uma mão para dar aos outros. Salvem. Deem-lhe o meu coração. Toquem sirenes, não me façam deixar cair os olhos e voltar para casa sem ele. De repente, o médico chama-me, eu tropeço pelo pequeno e enorme corredor para ouvir, como uma estalada, o seu pai já é um cadáver. Regressei a casa, gritei sozinha e ao amanhecer falei com a família. A primeira vez que andei de elevador foi ali, a primeira vez que morri também. Desde então andei muitas vezes de elevador. Não tornei a morrer, mas morreram várias pessoas que eu amava. Poucas vezes foi possível separar o antigo hospital, acho que ele merece a maiúscula, desses que foram os adventos mais formadores da minha vida. Naquele edifício enorme e inabarcável morreu o meu tio Daniel, quando eu ainda não sabia sequer o que era a morte. Naquele edifício grande, já algo familiar, morreu o meu avô José Guilherme, sobre quem escrevi tantas vezes, inclusive a propósito dessa tenebrosa madrugada em que morreu. Naquele edifício, afinal tão pequeno, quase doméstico, morreu o José Maria, o meu primeiro amigo adulto, sobre que escrevi tantas vezes também. Lembro-me de o escalar em pequeno durante as longas visitas de domingo. O meu pai gostava de visitar os doentes, sempre gostou de visitar os doentes, ainda hoje visita os doentes, e eu via-me a subir e a descer os andares naquela caixa metálica e elétrica, como não havia outra na ilha. Mas uma vez o Sporting ganhou 7-1 ao Benfica, estávamos nós a visitar doentes, e o meu tio e não só, e de cada vez que eu entrava e saía daquela caixa o Sporting já tinha marcado mais um gol. Anos depois, foi dentro desse elevador que eu morri, ou do outro grande ao lado, nascido saudável por generoso golpe do acaso, cujo significado na altura ainda não podia saber em absoluto, nunca tinha sido submetido a uma anestesia geral. Naquele dia, ao acordar, os pés da minha cama estampando-se contra as portas do elevador, um frio infinito despassou-me como o gume de uma faca e as vozes mantiveram-se difusas durante muito tempo ainda. Convencido que a morte devia ser muito parecida, mas afinal, percebo agora, não foi uma morte aquilo, mas uma ressurreição. Como também não foram só mortas as despedidas do meu tio Daniel, do meu avô José Guilherme e do meu amigo José Maria. A cada uma delas, o rapaz que eu era tornou a despertar para a vida, uma vez e outra ainda, até que esta se fixou em definitivo como o supremo bem a celebrar. Sim, é isso. Era vida o antigo hospital. Não sei o que será o novo, os novos, porque na verdade é sempre o nosso olhar, a nossa mundividência, a nossa história, a nossa idade, a determinar as proporções das coisas. Mas não posso dizer que esteja animado. Deus te dê graça como a graça que tens, disse-me a senhora da cama ao lado. A minha estadia era passageira, a sua talvez não. Eu tinha 18 anos e estávamos no hospital, no antigo Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo. Fiz uma cirurgia de urgência. Poderia ser uma apendicite, não era. Uma hemorragia interna tinha espalhado meio litro de sangue no meu ventre. Só hoje percebo que aquela intervenção significa a minha vida e a existência dos meus filhos, que me fizeram abrir por mais 2 vezes aquela cicatriz. Por cicatrizar ficou o velho hospital, com ferida exposta, à mercê de uma infecção generalizada. A este lugar esquecido devemos a nossa naturalidade. Eu e toda uma geração que aqui nasceu. Somos todos da Conceição.
A fotografia e depoimentos com parte de quem ali viveu momentos marcantes da sua vida vão ainda mais longe com outras vertentes futuras do projeto, como é o caso de uma exposição que pretende dignificar a memória e humanizar a ruína do antigo Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo. Esta iniciativa de Filipe Fernandes, à qual António Araújo se juntou. Filipe Fernandes sempre foi apaixonado pela estética de lugares abandonados. António Araújo é fotógrafo. Assim se consegue a junção perfeita ao contar histórias através da fotografia e reavivar e dignificar a memória deste que foi um espaço que perdeu vida. É assim que terminamos o programa de hoje. Fique bem.